palestra do dia. A segunda palestra vai ser dada para o senhor Hermano, tá certo? E ele vai se auto-apresentar. O que ele vai falar? Tá bom? Bom, boa tarde a todos. Como o professor falou, meu nome é Hermano. Eu sou engenheiro politécnico, eletricista, formado em 1981. Então, já tem algum tempo, né? Até eu estava conversando com o professor aqui na frente, né, que eu nem sabia que vocês agora fazem a opção já no primeiro ano. É uma decisão difícil, entendi muito as perguntas que foram feitas aí, né? Minha carreira foi uma carreira interessante, né? Eu saindo daqui da Poli, eu fiz, junto com a Poli, eu fiz também física, né? Eu gostava muito de astrofísica, astronomia e tal, né? Aí depois eu fiz economia à noite, quando terminei a Poli. Depois eu fiz Fundação Getúlio Vargas. E eu tive uma carreira longa na Siemens, por 30 anos. Mas, como eu disse, eu fiquei 30 anos na Siemens, mas não fiquei na mesma área, porque eu fui migrando de áreas, né, que explica um pouco o que eu vou falar daqui a pouquinho. Fiquei morando na Alemanha 7 anos. Era um dos meus sonhos, como foi colocado aqui anteriormente, né, trabalhar no exterior, né? Eu não tinha sonho de estudar no exterior. Naquela época, meu sonho era trabalhar no exterior. Realmente consegui fazer isso. Cheguei a ser presidente mundial de uma unidade de negócios da Siemens, de um negócio que estava começando a explodir, e que morreu com a bolha da internet, esse formato de negócio, mas que está aí, que é hoje que a gente conhece como Wi-Fi, né? Então, e foi muito interessante trabalhar com várias culturas diferentes nesse momento, né? E por força desta atividade, eu acabei entrando também no que nós chamamos de eletrônica embarcada ou telecomunicações embarcadas. Então, a gente fornecia sistemas nossos, né, a partir da Alemanha, lá para Airbus, para trens, para uma série de... todos os equipamentos em movimento. Nós estávamos começando com a telefonia móvel. Eu sempre faço nós chamamos de telefonia móvel ou celular, porque a mobilidade é fundamental para que você entenda a telefonia móvel. Então, a gente estava começando naquela época com mobilidade, né? E aí a gente embarcava, então, as tecnologias para que a gente pudesse fazer a comunicação dentro dos entes de locomoção, né? Fosse ele quais fossem, né? Depois de um período de idas e vindas, porque isso é uma coisa também que eu acho que também uma colocação que foi feita aqui sobre a carreira, na verdade, tem coisa que não depende de você, né? A Siemens entrou num processo de merge acquisition com a Nokia, né? Fiquei 5 anos nessa empresa, até que a Siemens decidiu sair do merge, né? E aí eu também tomei essa decisão de sair também. Porque a cultura minha, imagina, 30 anos trabalhando numa empresa, aí de repente você entra numa outra cultura, e eu achava, você olha para isso, a cultura finlandesa parecia com a cultura alemã, não me casou muito bem. Eu realmente tomei a decisão de sair e comecei a empreender. Então eu tive um lado da minha vida que eu empreendi. E aí depois, aquela história da felicidade de estar fazendo engenharia. Minha mulher chegava para mim: você não está feliz, né? E realmente eu não estava fazendo engenharia. Eu estava, apesar de estar trabalhando mais com o lado de administração, economia e tal, eu não estava feliz. Eu queria voltar à engenharia. E aí me ofereceram, foi interessante, primeiro com a parte de treinamento, depois um projeto, um PMO lá para a CCR. E veja só, CCR, né? Era comunicações para o metrô aqui de São Paulo, né? E aí depois eu fui convidado por uma empresa chinesa, que também é uma coisa que eu nunca passou na minha cabeça, trabalhar numa empresa chinesa. Durante 1 ano e meio, eu fiz a consultoria dessa empresa chinesa para que eles pudessem entrar no mercado brasileiro. E aí fui convidado para ir trabalhar com uma empresa que eu não conhecia, chamada Informa Markets. A Informa é a maior empresa de mídia e entretenimento do mundo, né? Na área de B2B, business to business, né? Então, hoje, vocês falam: poxa vida, então, mano, você largou a engenharia e está fazendo agora eventos, fazendo relacionamento, networking e tal. Mais ou menos, estava falando para o Dario agora há pouquinho aqui, que eu estava numa reunião com o DR agora, né? Falando sobre engenharia. Eu sou, hoje,
também diretor de algumas associações, conselheiro de algumas associações. Meu mundo de telecom permaneceu comigo, apesar de hoje eu falar de pavimentos de concreto, falar de concreto com fibra, falar de trens, falar de mobilidade urbana, falar de logística, falar de energia, né? Minha cadernetinha aqui, inclusive, da CEMIG, né? Então, a gente fala muito de mercado livre de energia, a gente fala de vários segmentos, né? Dentro do meu dia a dia, né? E isso é uma coisa que também traz ao tema aqui do que nós estamos falando, né? Que é conhecimento, né? Como é que o engenheiro digamos, ele pode ser especialista, mas ele é um grande generalista de tudo. Nós temos que, como o André colocou agora há pouco, eu também li muito jornal. Eu sempre me interessei, né? História. Quando eu fui para a Alemanha, primeira vez, como dizia minha mulher, quando eu não era feliz, porque eu não era casado nessa época, eu fiz, para incrível que pareça, 17 cursos de história. Eram cursos curtos, né? 2 meses, 3 meses e tal, mas eu fiz 17 cursos de história, porque eu tinha um interesse muito grande em entender como é que os europeus nos viam, como é que o europeu via o mundo. Era importante para mim, para que eu trabalhava, meus colegas de trabalho, meus chefes, meus subordinados, todos eram europeus, né? De alguma origem, né? E eu tinha que entender como é que aqueles caras pensavam, né? Então, estudar a história, para mim, foi fundamental para que eu entendesse como tratar culturalmente com eles, né? E como não ter, é o que o pessoal fala muitas vezes, né? Aquelas dificuldades culturais que dificultam o trabalho do dia a dia do engenheiro. Às vezes se diz, né, que o engenheiro é muito frio, que não olha o ser humano do lado. Ao contrário, eu acho que nós, por termos dentro da nossa base o que é a engenhosidade humana, nós engenheiramos a engenhosidade humana, né? Outro dia mesmo eu fiz uma palestra sobre engenheirando o concreto. O pessoal fala, poxa vida, imagina, eu falando para um especialista de pré-fabricados em concreto, um engenheiro eletrônico, modalidade de telecomunicações, né? Falando sobre concreto para um grupo de especialistas da Federação Internacional do Beton, né? Federação Internacional do Beton. Mas o que eu estava falando ali era olhar o dia a dia, olhar o que a comunidade precisa, o que nós temos de recursos, né? E isso é a base do conhecimento do engenheiro, né? Que nós temos que olhar e não praticar teorias. A teoria é fundamental para que a gente possa entender o que vai fazer, mas olhar a disposição dos elementos que estão à sua disposição, efetivamente, né? Os recursos, grana, materiais, tecnologias, para que você possa achar a melhor solução para aquilo que aquela comunidade ou aquele grupo aquele cliente ou aquele grupo que está te contratando para você fazer alguma coisa, você possa entregar alguma coisa decente, né? Então, outro dia mesmo estava conversando com uma pessoa que estava me falando, vamos usar a inteligência artificial para fazer tal coisa. Eu falei para ele, vocês já têm computadores instalados na sua indústria? Aí ele falou, não. Eu falei, pois é, vocês só tem PLC, né? Só tem PLC. Então, acho que não vai dar para usar IA agora nessa aqui. Vamos evoluir, né? E a gente tem um trabalho muito legal com o Senai, que a gente faz. E o Senai tem uma base de informação muito grande, técnica, ali dentro, né? Onde a primeira coisa que a gente faz é justamente a análise das empresas que vão adotar novas tecnologias, né? Para que depois a gente possa fazer a proposta de projeto lá dentro, né? Bem, o que eu combinei com o Dario aqui, né, é que a gente vai fazer uma coisa um pouco mais interativa com vocês, né? Trocando figurinhas, né? Falando um pouco do dia a dia de vocês, o dia a dia nosso como engenheiros, né, aqui dentro, que já estão no mercado há algum tempo. Eu, como falei, 81, então já tenho 44 anos de engenharia. Quando eu olho isso aí, eu lembro que quando eu jogava futebol, ia jogar com o pessoal de 30, chamava o pessoal de velho, né? Eu tinha 18, eu jogava com o pessoal de 30, eram os velhos, né? Imagina, agora 44 anos de carreira, né? E é uma carreira que eu me diverti muito, sempre me diverti, e me divirto hoje, né? Assim, estava hoje falando com o DR, amanhã vou estar no hospitalar falando sobre saúde conectada para facilities hospitalares. Depois a gente vai falar sobre também a parte de energia não só para os hospitais, mas para todas as questões de armazenagem
de implementos ou insumos médicos, né, que precisam de resfriamento, controle, gestão. A gente vai falar de blockchain, uma série de coisas e tal. Então, na verdade, é um misto. E aí que eu falo, tudo que nós fazemos no mundo, nós construímos, nós precisamos de energia, nós trabalhamos com materiais. Então, é tudo que a gente estuda aqui na Poli, né? E a base desse conhecimento, né? Estava contando aqui, certa vez eu estava fazendo uma palestra lá no Mackenzie, e aí alguém levantou a mão: professor, o senhor já usou integral tripla? E eu falei: sim. Não a integral em si, não o cálculo da integral, mas o conceito por trás da integral. Agora, essa fórmula, eu tenho uma fórmula com o meu nome, né? E é claro que hoje em dia ninguém mais usa, porque no computador lá as tecnologias mudaram, né? Mas, quando eu fiz meu mestrado lá na Alemanha, eu sentei junto com o professor, né, e aí a gente começou a desenvolver, através de experiências que a gente fazia em campo, né, e aí a gente desenvolveu uma fórmula para o cálculo de fading dispersivo, que estava começando a tecnologia digital, você não tinha, como é que você fazia quando sumia o sinal, né, por algum motivo, reflexão, refração, o que fosse, né, e você tinha que fazer esse cálculo, né, e aí eu comecei a olhar, falei assim: não, mas aqui, se a gente aplicar aqui a integral de fluxo, isso, aquilo, lá, a gente consegue chegar num bom. E a gente, claro, fez uma formulinha simples, né, nada de, porque tinha que ser usada pelo engenheiro lá no campo, né, no cálculo, né. Então, se vocês olham as fórmulas de propagação do passado, né, elas eram todas simples. No máximo, tinha um log lá dentro, né? Então, por quê? Porque eram fórmulas aproximativas, né, que a gente fazia porque não tinha computador para usar, né? Então, eu conheci o meu primeiro computador quando eu comecei na engenharia, quando eu fui para a Alemanha. Eu fui para a Alemanha a primeira vez em 86, foi quando eu conheci o computador pela primeira vez. Aqui no Brasil, era mainframe. Não sei se vocês ouviram falar dessa palavra, né? Para entrar na sala do mainframe, você precisava de uma autorização do presidente, né? Você não podia entrar na sala do mainframe, né? E quem usava computador, na verdade, era um terminal, que era só o pessoal da contabilidade que usava, ou o pessoal do RH, né? Então, nós, engenheiros, tínhamos que ficar no cálculo. Então, eu usei muito ábaco, usei régua de cálculo, usei calculadora, aquelas coisas todas. Bom, voltando à questão, então, da engenharia. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que ter, talvez, a mente aberta, né? Para que eu estou aprendendo alguma coisa, né? Muitas vezes, vocês não sabem ainda, eu não sabia, né? Certamente, quando eu estava aprendendo uma coisa. Álgebra linear, que foi citado aqui, era um dos meus desesperos aqui dentro da Poli, né? Depois eu vi... Continua sendo, né? Continua sendo. Algelim, né? A gente sumia com o óculos da professora, fazia aquelas coisas que vocês devem fazer também por aqui, né? E xingava quando tinha que ir lá para a matemática, né? Eu não sei se é ainda assim, né? Mas a gente fazia aula lá na matemática, né? E eu até, quando me convidaram para ser professor na Poli, eu dei durante um ano aula na Poli, né? Porque eu substituí durante um ano um professor, e aí me pediram que eu tinha que fazer mestrado aqui, né? Mestrado, aí eu peguei as matérias de mestrado, tinha álgebra linear, falei: não vou fazer isso de novo, né? E aí eu desisti de fazer o mestrado, né? Aqui na Poli, fiz lá, como eu falei, fiz na Alemanha. E eu acho que essa questão do aprendizado, ela é fundamental para o nosso, porque a gente sempre tem que ter, o engenheiro tem que ser interessado, tem que sempre ver. Se tem alguma coisa que, poxa vida, está parecendo diferente no mercado, por que eu não vou ler? Por que eu não vou me informar um pouco sobre isso? Né? E hoje a gente tem a facilidade do Google, né? A facilidade das ferramentas de busca, né? Onde você baixa qualquer documento de qualquer lugar do mundo, né? Antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca para fazer isso, né? E é claro que isso e todo o raciocínio que você desenvolvia em cima de alguma coisa desse tipo, né, te facilitava depois para você enfrentar os problemas da vida. Outra coisa que eu estava falando com o Dario aqui, a primeira coisa que me chegaram lá, quando eu fiz a entrevista na Siemens, o meu chefe, que ia ser meu chefe, perguntou: mano, do que você não gosta? Quais são as matérias que você não gostou? Eu fiquei meio assim, né? Mas eu falei: análise de circuitos. Análise de circuitos eu não gostava, né? Tinha tido um professor muito ruim aqui na Poli, pelo menos para mim foi, né? A gente discutia futebol, ele também era um pouco radical pelo Palmeiras, né? E eu não sou palmeirense, então ficava um pouco uma briga aí.
E aí eu fui fazer um projeto. Meu projeto, fui para Curitiba, né? Fui fazer uma imersão na área de desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento da Siemens, né? Apesar de eu ter entrado na área de planejamento de sistemas, né? Fiquei lá 3 meses lá em Curitiba, dentro do laboratório, tal, para aprender as tecnologias que a gente trazia, né? E aí apareceu um primeiro projeto, vocês não vão acreditar, né? Mas de fibra ótica analógica. Como é que é isso? Como é que é fibra ótica analógica? Então, tinha um diodo, que por acaso se chamava Burros, o nome do diodo, né? Não sei porquê, um nome latino, Burros, e ele emitia, com modulação de amplitude, sinais óticos, né? Sinais de luz. Então, era um equipamento analógico mesmo. E esse foi fornecido por uma empresa que era a Radiodifusão do Paraná, que fica em Londrina, né? E aí falaram assim, só que veio o equipamento, veio sem documentação. Ou veio com uma documentação em alemão, que o cliente queria outras coisas lá dentro da documentação. Então, precisava fazer uma análise de circuito para que eu pudesse entregar a documentação conforme o cliente queria, né? Pois bem, falei, nossa, análise de circuito. Mas o que aconteceu? Eu fui na prática. Eu fui para o campo. Eu entrava lá na Radipar, né, que é essa empresa, né? Eu ia nas instalações de fibra ótica deles, ia me fazer medição e tal. Aquilo, eu falei assim, nossa, mudou minha vida, porque eu estava lembrando, né, do que eu tinha tido na aula. Nossa, fonte de corrente, fonte de tensão, uns negócios muito chato, né? Mas só que aqueles conceitos foram importantes para mim, para eu poder fazer na prática o que eu estava fazendo ali. Mas, é claro, aí de novo que eu falo, a engenharia traz essa oportunidade para vocês enfrentarem os problemas na prática. E enfrentar os problemas na prática é muito mais gostoso, te dá muito mais satisfação. A gente tem um projeto que começou bobinho, né? Junto a uma ideia de um japonês da Embratel, o senhor Okura, né? Ele teve uma ideia, falou assim, puxa vida, precisamos desenvolver no Brasil um sistema, o primeiro sistema de rádio digital, né? Por que não usar uma frequência que na Alemanha, ou na Europa como um todo, era usado pela NATO, né? Pela OTAN. Aquilo meio doideira e tal, não sei o quê, falei assim, mas no Brasil a gente não tem NATO, não tem OTAN, por que não? Né? E aí começamos a desenvolver, né, esse sistema, esse rádio digital. Bom, esse rádio foi tão bem sucedido, né, foi desenvolvido. Foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha, justamente com meus outros 3 colegas engenheiros de laboratório. Eu era do planejamento, como fazia toda a parte dos cálculos de sistema, né, e eles faziam a entrada em RF, radiofrequência, na parte de comutação e na parte de serviço, né, canal de serviço. E aí, em cima disso, nós desenvolvemos um rádio que, a primeira vez, ele foi vendido para a Escócia. Nossa, por que para a Escócia? Né? Porque estava começando o movimento de privatização. E a primeira empresa, a Margaret Thatcher, estava abrindo o mercado inglês, né? E a primeira empresa que abriu o mercado lá na Inglaterra, ela queria comprar um rádio que não interferisse nas frequências da British Telecom, né? E aí a gente, poxa vida, podemos fazer uma adaptação no rádio, né, para que também não interfira nas frequências da OTAN, né? E a gente conseguiu fornecer esse rádio. Bom, resumindo toda a história, esse rádio, ele desenvolvido por brasileiros, junto com colegas japoneses também, porque aí a gente se juntou com a NEC para fazer toda a parte de operação do rádio. Nós éramos 2 fornecedores da Embratel à época aqui no Brasil. Esse rádio foi fornecido para o Brasil inteiro, né? E hoje esse rádio, eu não sei se ele está operando ainda, não sei o que o Putin fez com o rádio, né? Mas nós instalamos a primeira rota, a maior rota do mundo, a Transiberiana de rádio digital. Ela saía de Leningrado e chegava até Vladivostok. Aí a Siemens fornecia de Leningrado até Novosibirsk, na Sibéria, e de Novosibirsk até a Vladivostok, era a NEC que fornecia. Um rádio que tinha um conceito único, né, desenvolvido, claro, os componentes eram de NEC e Siemens, né, que a gente tinha desenvolvido separadamente, mas ele tinha um componente único de uma coisa que depois se tornou muito padronizada no mundo, que era a parte de gerenciamento da rede. Antigamente, o gerenciamento de rede não era como hoje, né, que a gente está tudo monitorado, tudo por interface padronizada, linda e maravilhosa. Não, antigamente não era assim. E foi a primeira vez. E esse sistema de monitoramento foi desenvolvido em Curitiba, pelos nossos engenheiros em Curitiba. E, claro, foi uma grande conquista para todos, né? Porque, puxa vida, desenvolvemos um rádio, e esse rádio foi um grande sucesso de venda da Siemens e da NEC, globalmente,
né, globalmente. E essa frequência de rádio 5 GHz, estou dando toda essa volta, ela se tornou uma frequência muito... E aí nós devemos ao engenheiro Motokazu Okura lá da Embratel, foi uma grande sacada. E hoje, quando nós falamos de 6G, olha só, do 6G, é uma briga por causa dessa frequência, porque está todo mundo querendo usar essa frequência, a frequência 5 GB alto ou 6 GB baixo, né? Mas aí é outro detalhe. E é uma briga gigante, está todo mundo brigando por essa frequência, porque é uma frequência mágica, essa frequência. E aí, como é que foi? Foi o Cura, né? Eu tinha, quando eu voltei da Alemanha com o meu mestrado também, eu fiz foi uma briga que eu tive aqui com o pessoal da Poli, né? Porque eu fui defender minha tese junto à PUC do Rio, ao CETUC, né? Porque o CETUC tinha toda uma forma de trabalho com questões climáticas, né, que a Poli não tinha. Então, a gente ia para o Acre fazer medição, e a gente ia para o Mato Grosso fazer medição, tal, e o CETUC tinha isso. Então, acabei fazendo lá com a turma do CETUC a defesa da tese em algum simpósio e tudo. Inclusive, o terceiro simpósio foi feito aqui na Poli, no SBMO de 89, se eu não me engano, né? E aí... Então, isso eu quero dizer o seguinte, tudo que a gente aprendeu, né, ele não se perde, né? Tudo que a gente vê no dia a dia nosso, ele não se perde, ele está ali presente. Tá? E sempre a gente puxa, e eu tenho hoje, tá chateado que nós perdemos o nosso ex-presidente da Siemens aqui, faleceu hoje com um infarto fulminante. Ele tinha uma coisa que ele falava sempre, não existe problema novo, existe problema que você ainda não conheceu. Né? E isso é verdade. Várias vezes eu enfrentei na minha carreira problemas que eu fazia aquele negócio que a gente fala proxy, né? A gente fazia uma proxy com outras coisas que a gente já viveu. Não, eu já vi isso no mercado, aconteceu tal coisa no mercado de, sei lá, primeiro em telecom a gente fazia, claro, era minha base, né? Mas hoje tem várias coisas que eu trabalho no mercado de ferrovia, por exemplo, que eu falo, não, espera aí, eu já vi isso acontecendo no mercado de transporte rodoviário, por que a gente não adota a mesma lógica? E aí que vem, de novo, a questão da cultura geral do engenheiro, que é importantíssimo para que a gente possa manter um diálogo muito claro. É importante a gente ter a base técnica, é importante a gente ter o conhecimento especializado, mas é muito importante a gente conhecer o todo, para que a gente... E aí é uma questão que é de cada um. Né? Aprendam, aproveitem o que a escola está trazendo. Nós estávamos falando aqui, né, que pena que a gente não aproveitou tanto quanto a gente podia a escola. Né? Sei lá, a gente aproveitou, né, fazia Paulo e Poli, fazia outras coisas lá que a gente brincava muito. Né? Mas a gente podia ter aproveitado melhor alguns professores que a gente tinha lá, né? Teve durante os anos de Poli. Né? E mesmo depois, participando de seminários, simpósios e tal, eu aproveitei bastante esses meus, digamos, 3, 4 anos pós-formado, né? Porque é outro negócio, as tecnologias elas podem até envelhecer, até não ser mais usadas, né? Mas os conceitos por trás delas, elas são fundamentais para que a gente possa manter. Então, Dario, vamos fazer a nossa dinâmica aqui agora? Bom, perguntas também, a gente vai na dinâmica aqui, estou aberto. Vi que o auditório esvaziou bastante, mas faz parte, né? O pessoal tem que comer também, né? Não sabe o que estão perdendo. Antes de começar a falar, eu já fiz a primeira palestra, né? Vocês lembram de mim, né? Acho que lembram. Antes de começar a falar, eu queria dizer o seguinte. Quem estoicamente ficar aqui, depois vai ver o que significa estoicamente, vai concorrer a um sorteio de... Quem sabe quem é que está representado nessa estátua aqui? A Mônica? Não? Minerva, Atena. Por acaso, é o símbolo da... Não, da engenharia. Vocês sabiam? É, deusa da sabedoria, né? Da Poli também, por decorrência. Essa estatuinha aqui, ela é personalizada. Essa aqui não é. Ela tem uma plaquinha explicando por que ela existe. Tem o original dela, está na diretoria.
é uma peça desse tamanho assim, em bronze, e ela aqui na frente tem o nome do possuidor, né? Eu, obviamente, tenho a minha, colocando aqui Escola Politécnica, Dario Gramorelli, Mecânico 99. Vocês ainda não chegaram lá, então vocês não dá para ter o personalizado. Então, vocês vão levar, por enquanto, quem ficar até o final, né, vai levar, por enquanto, a estátua. Tá? Depois, eu me comprometo com vocês de a gente fazer juntos a plaquinha de nome. São 3 dessa daqui. E, como prêmio máximo, este produto que vocês estão vendo, feito em aço inoxidável AISI 304, ninguém sabe o que é, com, aqui está longe, vocês não estão vendo, com uma gravação a laser aqui, exatamente daquele logotipo. Isso daqui é um bonito, olha, estou fazendo uma boa propaganda aqui, é um bonito suporte de celular, tá? Então, esse aqui vai ser ao final, tá? Muito bem, gente. A gente fez aqui, né, a gente não, desculpa a minha pretensão, né, os professores e os colegas que vieram aqui anteriormente fizeram muitas apresentações para vocês, colocaram as suas histórias pessoais. Eu tenho certeza, porque eu obviamente, participei, mesmo que indiretamente, das apresentações, que foi, em última instância, eu participei da organização disso daqui lá no começo, e eu tenho certeza que foi, para quem quer aproveitar, foi rico. Obviamente, independentemente dos ausentes aqui, a gente sabe, às vezes, né, tem coisa mais urgente para fazer, a pessoa sai. Mas isso não é problema. O importante é quem está aqui, que vai concorrer a uma estátua e a um suporte de celular, né? O importante, gente, eu tenho algumas palavras para falar para vocês, antes de a gente entrar no mérito aqui dessa conexão toda. Primeiro, vocês viram, são todos colegas politécnicos. Vocês são colegas que ainda vão chegar ao curso final. Mas vocês são politécnicos tanto quanto nós somos. Nós somos um pouquinho mais velhos do que vocês só. A oportunidade que vocês estão tendo, eu falei isso acho que numa das primeiras frases que eu falei, a oportunidade que vocês estão tendo por estarem aqui neste lugar, nesta hora, neste momento, é excepcionalíssima. Eu gostaria muito, não vou conseguir ver, daqui a 20 anos ou 30 anos, onde cada um de vocês vai estar. Não sei se o Hermano falou, ele é diretor de de um monte de atividades, enfim, ele falou aqui no começo, teve uma carreira brilhante aí, profissional. Como outros vieram aqui, são proprietários de empresa, são CEOs, enfim. Eu não tenho a menor dúvida de que eu estou aqui falando para inúmeros futuros diretores, gerentes gerais, CEOs, empresários. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza disso. Porque, entre outras coisas, vocês vão aprender aqui, essa é a parte difícil, gente, vocês vão aprender a pensar. Vocês estão no comecinho do curso ainda estão naquela fase do sofrimento, da pancada, né? Já saiu a primeira nota de cálculo? Não? Primeira nota de cálculo não saiu ainda? Saiu. Quem tirou 10? Jura? Não, você só está com um problema no braço aqui. Não. Quem tirou 8? Quem tirou 8? 8, olha lá. Quem tirou 5? Para baixo de 5? Só um corajoso lá, não é possível. O resto é tudo mentiroso aqui, tá certo? Gente, a Poli, vocês vão aprender. O Hermano falou uma coisa fundamental aqui. Achei muito legal ele ter falado. Eu não sabia que você tinha feito 17 cursos de história, irmão. Ele foi fazer por moto própria, ele foi fazer porque ele quis. Uma das coisas que vocês vão aprender aqui, apesar do esforço dos queridos mestres, eu já fui um aqui também, vocês vão ter que se virar. O se virar não é se dane. Existe uma diferença muito grande entre o se vira e o se dane. Aqui nenhum professor vai falar para vocês se dane. Pode ser que algum professor seja mais legal ou que outros. Ninguém vai falar isso, vai falar se vira. Porque sabe de uma coisa, gente? No dia a dia da empresa, se vira. Não vai ter o professor do lado para bater nas costas e falar, não, agora você acertou. Não, você tirou 8 aqui, mas a ponte caiu. Não tem isso.
É verdade, gente, é verdade. Então, aquilo que vocês estão passando aqui na escola agora, e vocês estão começando agora, vocês ainda estão no começo do sofrimento. Pode falar sofrimento ou não? Pode. Vocês estão no começo do sofrimento, gente. Vocês ainda estão, vocês estão verdes ainda. Está suave ainda. Mas, olha, eu posso garantir uma coisa para vocês. Fica à vontade. Ainda não conheceram o cliente, né? Ainda não conheceram o pior. É o pior que qualquer professor, né? Vocês vão ver, ao longo do curso, as dificuldades que vocês vão ter que atravessar. Na hora que a gente estava conversando sobre o negócio aqui, né, essa exposição, eu estava lá fazendo algumas consultas, etc. E uma das sugestões era: fala para os alunos se reunirem em grupo e se colocarem como donos de uma empresa que faliu. Qual é a solução que eles vão dar? Porque falir faz parte do jogo. Aqui não é todo mundo bonitinho, vestidinho, não, tem muita gente que leva pancada, que perde negócio, que perde dinheiro, que perde cabelo, tá certo? Tem isso. Mas uma coisa eu garanto para vocês: o que esta escola vai dar de preparo para vocês, vocês dificilmente vão encontrar numa outra escola. Isso eu garanto para vocês. E isso significa o seguinte: mesmo que parece que integral tripla não serve para nada, e eventualmente a gente nem venha utilizar em algum momento da nossa vida, né? Aquelas funções todas complexas, vocês nem sabem do que elas... Cálculo está em que ainda? Derivadas? Já está na integral? Vai começar a integral. Existe um negócio chamado tripla. Olha, a primeira tem a tripla, tem a circular, tem uns negócios que você nem imagina o que é. Equação diferencial, então, é uma loucura. Gente, quando começar a ficar difícil, é porque vai ficar gostoso. Pode ter certeza. Porque aí, sabe o que vai despertar em vocês? O senso do desafio. É isso que nós temos que transmitir para vocês. É isso que vocês têm que entender na hora que vocês estão aqui na escola, que não é só chegar na aula, escutar lá, sentar. Esse esquema de professor falando e aluno escutando não funciona. Vocês têm que sair muito mais à frente do que isso. E vou dizer mais para vocês. Eu vou contar uma rápida história. Vocês conhecem o Gustavo Kuerten, né? Kuerten, que é o tenista, o Guga. Uma vez perguntaram para ele por que razão ele treinava karatê. Vocês sabiam que ele treinava karatê? Isso, como é que é? O Larry Passos, né? Que era o Larry Passos falou: não, você vai aprender karatê. Por que eu tenho que aprender karatê? Por que vocês acham que o Gustavo Kuerten, esse magnífico tenista, ganhador, campeão, etc., teve que aprender karatê? Exatamente, ele tinha que treinar reflexo. Então, e o karatê particularmente, né, para quem conhece um pouquinho, sabe que tem que ter muito reflexo. O cara vai lutar, perdi o ponto, vai lá e senta a mão no cara. Não é assim, né? Mas ele tinha que se preparar. O que vocês vão receber aqui na escola é aula de karatê, taekwondo, pintura em vaso, sabe? Esse tipo de coisa, com certeza. E aí vocês não vão perceber o que vocês aprenderam. Volto de novo a falar o que o irmão colocou. Na hora que você vai se colocar diante do problema, ou o problema se coloca diante de você, que é mais comum, você vai falar: pô, eu acho que eu sei como é que faz. E garanto para vocês, não existe satisfação melhor do que vocês saberem que vocês são capazes de resolver problemas. Que é isso que a gente faz. Cria problemas e resolve. Só um exemplo, né? Hoje em dia, nós temos um mercado que está explodindo no Brasil, chamado data centers. Todos nós conhecemos aí investimentos gigantescos, né? Outro dia eu tive que entrar novamente, é aí que eu falo que eu devia ter aproveitado mais algumas coisas aqui na Poli, né? Nos princípios de termodinâmica, para poder fazer uma defesa de um projeto lá em Brasília, no Congresso. Porque, basicamente, existia todo um debate, né? E os políticos não entendiam por que a gente não podia botar uma estação de dessalinização lá em Fortaleza, tal. Porque causa vibração, né? A usina de dessalinização causa vibração. Mesmo sendo uma vibração mínima, você impõe restrições ao data center, né? E o principal
questão dentro do data center não são os equipamentos eletrônicos, né? São os trocadores de calor, né? E que você pode colocar um data center em colapso, né? Dependendo do tipo de vibração que você tem, né? E aí, eu falei assim, nossa, eu tenho que estudar um pouco sobre isso aqui, né? Para poder defender um pouco a tese, né? E, com isso, veja só, eu vou muito a Brasília, né? Hoje em dia eu tenho essa interface muito forte lá em Brasília, né? Mas é o tal negócio, assim, muitas vezes, principalmente os políticos, né, que na maioria são advogados, coitados, né? Tirando o Arnaldo Jardim, que foi nosso colega aqui, né? Acho que a grande maioria nunca viu engenharia. Mas eles são atentos, né? E aí, realmente, a gente explicando e tal, conseguimos reverter a lei municipal que estava matando o hub de Fortaleza, que é o maior hub internacional de data centers, né? E, basicamente, o que estava levando é vibração, efeito sobre trocador de calor, né? E, de novo, devia ter estudado mais termodinâmica, assim como mecânicos fluidos, resmate, resistência dos materiais, todas essas matérias que todo mundo chama chata, mas que hoje, olha, os conceitos uso até hoje. Então, gente, isso que é mais importante, sabe? Eu tenho certeza absoluta de uma coisa, e o Hermano foi muito feliz em colocar. A tecnologia muda, as coisas mudam, né? A maneira de fazer muda, mas os valores, os conceitos que estão por trás, a maneira de fazer muda, mas os conceitos que estão por trás continuam sendo os mesmos. E vocês estão aqui, aprendam isso, para conceitos. Porque aquilo que vocês aprenderão de tecnologia aqui na escola, em 3, 4 anos, 5 anos, vai ser obsoleto. E vocês têm que estar preparados, para aprender de novo. Se vocês não se deram conta disso, então, eu vou insistir muito, porque, sabe, bom, nós temos os egressos da Poli, nós temos grupos de WhatsApp, né? Certo, jovem, que está com o celular na mão ali? E ela continuou olhando para o celular. Não é possível. Não tem uma plaquinha dizendo que é proibido entrar aqui dentro com o celular? Tem, né? Nós temos grupos de colegas, tem quase 3.000 pessoas lá. E uma das coisas que assim, é comum entre todos é que na Poli a gente aprende a aprender. Se vocês não entenderem isso até o 5º ano, ou 6º, tomara que não seja o 7º, vocês não entenderam o que é a Poli. Porque o que nos dá a habilidade de ser exatamente esse negócio da curiosidade, de querer saber mais, de querer se atualizar, é exatamente esse espírito que vocês têm aqui dentro da Poli. É importante que vocês aprendam esse aspecto aqui da escola. Um bom exemplo disso, né? Pegando o Dario, eu citei aqui que quando eu comecei a trabalhar, computador era uma coisa que, nossa, notebook nem pensar, né? Mas computador era uma coisa que eu nem passava perto. Então você imagina, tive Fortran aqui, né? Ainda estudei Fortran aqui no nosso Burroughs 6700 que tinha aqui na Poli, né? Estudei aquilo, né? A aula de introdução à computação ainda era cartão impresso, né? Aquele cartão perfurado, né? A gente fazia bullying com o pessoal, tirava um cartão da ordem, para o pessoal perdesse a noite depois. Tal. E aí aprendi um pouquinho de Algol. Olha só, loucura. Hoje em dia, eu estou na ABRIA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Como é que eu posso ser conselheiro de uma associação de inteligência artificial se eu não tivesse me atualizado, se eu não tivesse estudado? Então, acho que isso, na carreira de vocês, na vida de vocês, é fundamental. Vocês têm que continuar lendo, têm que continuar se informando. Não existe aí agora eu sou o engenheiro politécnico bom pra caramba e tal. Tem um monte de gente querendo me catar por aí. Outro dia eu estava falando com um colega, formado aqui, há uns 25 anos, tal, ele acabou de entrar na Petrobras. Olha só, ele tem mais de 50. Né? Acabou de prestar concurso para a Petrobras. Ele fala, não estou feliz com ele estava fazendo carreira de professor lá no Rio de Janeiro. Não estava feliz e tudo, ele prestou concurso, cara bom pra caramba, e entrou lá na Petrobras. Parece que rejuvenesceu. É uma coisa assim. E ele está aprendendo muito, né, na parte justamente de plataforma de produção de petróleo. É mais um exemplo para mim. É um cara que, com seus 50 anos, ele falou, quero voltar a fazer engenharia. Foi para a Petrobras. Prestou concurso, entrou, tinha capacidade,
e hoje está aprendendo lá como engenheiro normal da Petrobras. E ele está feliz, muito feliz. É isso aí. Bom, gente, para a gente não pegar no sono aqui, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Essa exposição aqui é uma exposição de conclusão, né? Está vendo? A gente não está usando o projetor nem nada, é mais conversa. Vocês aprenderam aqui soft skills, vocês aprenderam empregabilidade, vocês aprenderam técnicas aí de se posicionar, etc., né? Vamos testar isso aí? Vamos fazer um teste? Eu vou pedir que vocês sejam honestos aí, né? Quem é que faz aniversário em maio aqui? Desses que estão com a mão levantada, o número USP, número ímpar. Final ímpar, final ímpar. 2? Vocês dois? Qual é o número seu? O último número? 1 é você. O que será que esse cara vai aprontar? Né? Vem cá. Tem um rabo pendurado aí, ó. Oi? Do que... Primeira coisa, olha. Vocês conhecem ele? Não. Primeira coisa que você tem que fazer é... Se apresentar. Primeira coisa é se apresentar. Olá, eu sou o Cauã Marcinski, eu faço engenharia de produção na Politécnica da USP. E eu estou aqui na palestra de PNV, curso a matéria de introdução ao projeto de engenharia. E a produção não era a minha área de escolha, não era a área que eu realmente queria fazer, mas eu descobri depois que eu entrei aqui que o que eu queria mesmo era engenharia elétrica. Aí não tinha mais como voltar atrás. Só que a oportunidade me faz que cada dia eu goste mais de engenharia de produção. Atualmente, eu sinto que eu estou remodelando meu sonho, porque é um caminho novo que eu descobri e é algo novo que eu tenho feito. A gente não perguntou nada, ele está indo bem, está indo bem. Tem mais 10 minutos. Bom, na palestra anterior falaram sobre a importância do seu sonho e de seguir o seu objetivo, mas uma coisa que eu acredito muito é que a gente também tem que ser realista, pensar na nossa vida, o que a vida realmente nos trouxe e aprender a sonhar as coisas que a gente consegue alcançar. Essa é uma parte da minha filosofia de vida. Como eu fui trazido para a engenharia de produção, vou ser bem honesto, eu ainda não sei direito como engenharia de produção faz, mas eu me sinto muito feliz, eu corro atrás desse sonho e eu estou aprendendo a gostar do que eu faço. E cada dia eu me sinto mais feliz, mais dedicado no meu curso e melhor com as minhas coisas da vida, melhor com o meu equilíbrio próprio, físico e mental. Muito bem. Muito obrigado, viu? Pode sentar. Obviamente que a colega que foi a segunda classificada, vem aqui também, faz favor. Olha, vocês vão ter a oportunidade, independentemente se forem professores ou não, isso não é o caso, mas fazer palestra, de ter um público de 200 pessoas, muitos querendo o teu fígado, né? Muitos querendo falar, eu vou pegar esse cara, sempre tem, né? E a gente tem que aprender a se posicionar. Só fazer uma observação. Cada vez mais, a elétrica está presente na produção, né? Eu citei o Senai agora há pouco, tá? E um dos projetos que a gente tem chamado chama Jornada de Transformação Digital. E outro dia nós estávamos conversando com a Home, né, um grande produtor aí de máquinas, para máquinas de máquinas, né? E, por incrível que pareça, ainda tem gente querendo comprar equipamentos totalmente sem energização, né, ou seja, manuais, né? Mas a grande maioria hoje já tem equipamento conectado por sistemas elétricos, né? E com cada vez mais dispositivos IoT. Então, mesmo na produção, você vai chegar na elétrica, você vai ver. Acho que se eu soubesse que teria que vir aqui, eu não teria levantado a minha mão, né? Bom, eu sou a Vitória. Eu também faço engenharia de produção. Não precisa se esconder, você pode... É que eu estou tímida, desculpa. Não, que é isso. Muitas pessoas. E politécnica, Ah, ainda tá bom. mais. Eu também sou da engenharia de produção, como o Cauã.
meu colega de classe e também amigo. Eu fico um pouco surpreendida em algumas palestras aqui, igual um colega que falou, pessoal de 30 anos aí, mais velho, eu estou quase nessa casa já. Eu sempre falo isso, mas eu estou na minha segunda graduação. Então, essas palestras aqui têm me ajudado um pouco, porque na primeira eu não tive essa noção. Questão de mercado, de mercado de trabalho, principalmente. Então, apesar de não ser tudo novo para mim, muita coisa está sendo nova. E, enfim, acho que basicamente é isso que eu tinha para mostrar, que eu tinha para argumentar de diferente. Segunda graduação é a primeira, qual foi? Eu sou dentista ainda, porque eu exerço o trabalho como dentista. Eu sou professora também, então essa é a minha parte de... Dentista não fala muito, mas professora tem que falar muito, não pode Sim, ser eu falo tímido. bastante, porque eu tenho que estimular os meus alunos também, assim como vocês precisam fazer isso com a gente, a aprender e ter interesse. Então, eu imagino... Eu sei o desafio, em muitas partes, do que é, ainda mais com pessoas mais novas. No meu caso, eu dou aula para pessoas mais velhas do que eu, né? Então, é um desafio ainda maior, porque, querendo ou não, tem o peso da idade, que eu sou mais nova que eles, e aí, às vezes, não levam tão a sério o que eu falo. Então, tem tudo isso. E aí, tem... Do que? Eu não trabalho clinicando, mas se alguém quiser fazer o curso lá onde eu trabalho, para continuar dando aula, pode indicar alguém aí que... Foi uma indicação dele, né, de eu fazer. Se alguém quiser indicação de dentista, eu tenho os meus colegas também, eles precisam bastante. Podem confiar nele, tá, gente? Se formaram junto comigo, então eu sei que eles trabalham muito bem. Aí agora eu estou trilhando esses novos caminhos aqui como engenheira. Muito obrigado, Vitória. Que dia você faz aniversário? Eu faço essa semana, dia 22. Dia 22. E o Cauã? Dia 2 de maio. Então, parabéns para vocês dois que fizeram aniversário. Mais uma só, eu tenho um colega de turma, engenheiro elétrico, que ele fez o caminho inverso, né? Ele se formou em engenharia, fez odontologia depois e hoje ele tem uma empresa de protéticos, né? Então, usou os dois. Vem aí, alguma coisa que vai acontecer, a gente não sabe. Muito bem. Esses dois colegas que estão com a mochila nas costas de pé. Ô, rapaz, vem cá. Vem cá. É você mesmo, vem cá. Você também, vem cá. Vem cá. É chato, pô, né? Vem cá, deixa a mochila aí, vem cá. Vem cá, os dois, vem cá. Sem constrangimento, fica à vontade, tá? Mas vem cá. Vocês primeiro vão se apresentar, tá? Você é... Henrique. E você é o? Ulisses. Vocês vão se apresentar aqui. O Henrique está procurando emprego como estagiário e você é o gerente de engenharia. Se apresenta e faz o seu papel aí. Olá, eu sou o Henrique, eu sou engenheiro de produção, formado em Escola Politécnica. E eu, como estagiário na sua empresa, eu tenho a contribuir com a minha juventude, com a minha energia. Você provavelmente vai encontrar profissionais muito mais bem formados do que eu, mas eu duvido que alguém que você encontrar, de 20, 30 anos de carreira, terá a vontade que eu tenho, a esperança que eu tenho, a expectativa, a vontade que eu tenho de trabalhar. Prazer, Henrique, eu sou Ulisses, também me formei na Poli, engenharia de produção, e tá, muito legal o que você disse, mas como que eu posso acreditar no que você fala? Me deu uma semana aqui que eu não preciso pedir para você, eu consigo provar para você que eu sou um cara competente e muito capaz de acrescentar muito na sua empresa. Legal, mas você só não falou que área que você quer trabalhar na minha empresa. Então, se apresenta um pouco melhor, que área que você quer, fala um pouco, porque eu tenho que saber mais ou menos o direcionamento que você quer. Bom, em 2025 estava começando, a inteligência artificial estava bombando, né? Começou o ano com o surgimento do DeepSeek, das empresas chinesas, que acabaram acelerando muito o mercado de inteligência artificial, e naquele momento, estava no primeiro ano da engenharia, na Poli, e eu me interessei muito por essa área. Então, a qualquer momento que eu não estava na aula, a qualquer oportunidade que eu tinha, eu ia atrás de inteligência artificial, entender muito mais sobre isso,
E eu tenho certeza de que a sua empresa precisa disso e de uma visão estratégica disso, de um engenheiro, e não simplesmente um cara técnico, mas alguém que olha para a realidade e consegue articular as ferramentas que nós temos hoje em dia para entregar valor para a sua empresa. Legal, Henrique, você começa na segunda. Vocês querem ir embora ou querem ficar até o fim? Eu ficava até o fim, pô. Tá tão legal, né? Obrigado, viu? Vamos lá, gente. Já viu, levantou. É a primeira. Olha, eu tenho também alguns colegas que formaram empresas dentro da Poli. Olha, a primeira empresa sendo formada ali. Primeira empresa sendo formada. Escuta, nunca fale que você vai encontrar gente mais capaz do que eu. Viu? Nunca fale dos outros, fale de você. Essa é a regra básica. Não fala mal dos outros ou bem dos outros, fala bem de você. Quem faz aniversário em dezembro aqui? Ninguém. Dezembro. Quem mais? Levanta a mão, seja assertiva. O colega aqui e a menina lá, como é que chama? Sofia. E o? Vem os dois aqui. Vem cá, vem cá. Isso, olha, vocês estão em aula. É aula isso aqui. Talvez uma das horas mais difíceis da vida, é a gente se colocar. Vem cá. E aqui nós estamos num ambiente amigável, né? Então, é difícil você, quando for fazer uma apresentação de projeto, ter um monte de gente na plateia querendo ferrar teu projeto. Teu nome? Diego. Vem cá os dois. Você está nervoso? Um pouco. Você? Baixou a pressão? Jura? Mas está bem? Está ótima. Eu tenho uma má notícia para te dar. Porque ele vai anunciar para você que, infelizmente, você vai ser demitida. Sofia, eu tenho uma péssima notícia para te dar, mas, infelizmente, os resultados da empresa no último semestre não foram muito bons. A gente vai ter que cortar um pessoal e você vai ser desligado da empresa. É mais fácil. Alguns machucados você tem que arrancar o... Engenheiro também é ser humano, não esquece disso. Vai. Vem cá, Diego. Não, vem cá. Diego, eu tenho uma má notícia para te dar, viu? Olha, Diego, eu agradeço muito por tudo que você fez pela empresa, mas nós viemos passando por tempos difíceis, você sabe muito bem disso. Infelizmente, a gente não queria fazer isso, o RH está desesperado, as contas não estão fechando, então a gente vai ter que cortar um pessoal. Infelizmente, você foi um dos selecionados, sinto muito. Espero que você encontre novos rumos, uma oportunidade. A gente está à disposição também, se você precisar de alguma coisa, indicação, a gente está sempre aqui, pode contar com a gente. Obrigada. Obrigado, viu? Você quer falar alguma coisa para ela? Ela foi legal com você, hein? A gente se vê por aí. Não sei. Você acabou de ser demitido. O que você vai falar para ela? Tchau e bênção. Obrigado. Obrigado, viu? Sério, você está bem? Tô. Tá bem? Subiu a pressão? Eu ia ficar melhor se eu ganhasse isso aí.
Ué, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Escolhe mais duas citações. Bom, eu acho que parece brincadeira, mas é uma situação que a gente vive, né? Tanto a questão de... Eu diria o seguinte, que é muito difícil demitir uma pessoa. Muito. Muito. Principalmente quando, pela motivação que foi colocada aqui, né? Por motivos que não estão no desempenho, não estão diretamente associados à pessoa, indivíduo em si, mas estão associados a ordens que vêm de algum canto e que você tem que tomar uma decisão, né? Às vezes, eu citei, quando eu estava falando aqui, que a gente tinha feito eu tinha trazido gente do mundo inteiro, né? Da Noruega, da França, da Turquia, lá com a gente, trabalhando, e, de repente, teve a bolha da internet e o negócio acabou. Nossos 2 principais clientes, né? Um simplesmente quebrou totalmente, né? Era um cliente lá de Nova York, e um outro, que era um cliente alemão, que vocês conhecem hoje aqui como a MAN de caminhões, né? Que é a divisão da Volkswagen, né? Que na época era Mannesmann, né? Que tinha uma rede na Alemanha. Quebraram, simplesmente, foi aí que virou MAN e foi parar lá dentro da Volkswagen, né? Então é muito difícil você chegar para alguém e falar, olha, vou ter que te dispensar. Mas é um dia a dia nosso. Infelizmente, toda vez que... Por isso que a gente, muitas vezes, tem aquelas carreiras, né, que você, poxa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas tem que ter em mente que tem a parte ruim. Essa é uma parte difícil, que a gente tem que aprender, e não tem muito treinamento, não. É questão mais de você observar os mais experientes, conversar com eles, como é que as coisas correm e tal. E, como disse o Dario, né, engenheiro também é gente, né? Então, a gente tem que realmente pensar, e aí é a tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Pô, estou dispensando o cara, e agora? Porque, muitas vezes, a gente não sabe se família, se tem problema de saúde na família, se está com, sabe, qualquer coisa, a pressão caindo e tal. E as reações são diversas, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu, infelizmente, na minha vida, eu já tive cargos de direção, já fui empresário também, e tive a oportunidade, infelizmente, também de dispensar gente, por diversas razões, inclusive por incompetência, né? Difícil, é sempre difícil fazer isso. Independentemente disso, viu, Diego? Independentemente disso, a gente tem que levar em conta que existe uma outra pessoa vindo, sempre. E a gente tem que se colocar na posição do outro. E se colocar na posição do outro em todos os sentidos. É uma pessoa que pode estar com problema ou não, pode estar doente ou não, pode estar preocupado ou não, não interessa. É uma pessoa que precisa ser tratada com empatia, como bem falou o irmão. A gente tem que levar em conta que as pessoas são pessoas, é gente que está lá, né? Por mais técnico que a gente venha a ser na vida, por mais racional, cartesiano que a gente seja, são pessoas. E a gente tem que se colocar de verdade como pessoas, né? Então, sabe, num caso como esse, oferecer ajuda. Olha, você quer uma carta de recomendação nossa? O seu trabalho foi muito competente, você fez muito bem, a sua relação de amizade é muito boa. Enfim, esse tipo de coisa é muito importante de a gente sempre ter em mente, tá? Eu vou chamar mais uma situação aqui. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Certa vez, eu contei para vocês que eu dei aula aqui na Poli por 1 ano, né? E justamente esse professor, que era chefe do meu chefe lá na Siemens, depois, ele chegou uma vez para mim, eu estava muito irritado com um cliente, né, muito irritado. E aí ele me pediu para explicar o que estava acontecendo e tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim, você está sendo muito engenheiro. Aí eu parei, mas professor, chamar ele de professor até o final da vida, né? Enfim, falecido. Aí ele falou, não, mas que você tem que se colocar na lógica do outro, a tal da empatia. Qual é a lógica do outro? Porque, afinal, quando você era um fornecedor, a Vale do Rio Doce, tá? A companhia Vale do que é a Vale hoje, né? A companhia Vale do Rio Doce. Qual era o objetivo do cara? Quais são as metas da empresa? O que o cara pretende fazer com o nosso projeto? Você já parou para se perguntar isso? E eu estava só olhando a parte técnica. O projeto está perfeito, maravilhoso e tal, tal. E não passava, né? Por quê? Porque eu não me colocava na lógica do outro. Então, a empatia é uma coisa muito importante, e entender a lógica do teu interlocutor também é muito importante. Bom, eu vou fazer a última chamada aqui e vou colocar uma situação hipotética para vocês. Eu faço parte, quer dizer, a pessoa que estiver aqui, né, faz parte da equipe de engenharia da empresa.
responsável pela engenharia. O responsável pela engenharia, no geral, é o top do assunto, né? Pode não ter sido ele que acertou ou errou, mas ele que responde por a responsabilidade pelo trabalho. Então, eu sou o responsável pela engenharia aqui. E uma pessoa da minha equipe cometeu um erro muito importante. Muito importante. É um erro que mostra a falta de competência técnica. Coisa básica, ele devia ter aprendido em cálculo 1 na Poli. Se isso serve de dica, né? Ou em Algelim. Deveria ter aprendido e não aprendeu. Estou fazendo uma hipótese, obviamente, meio absurda. Mas ele cometeu um erro grave aqui. Esse erro grave tem duas consequências. Ele vai trazer prejuízo para a empresa e, eventualmente, perda de participação em mercado. Mas, por outro lado, essa é uma pessoa extremamente competente. Ele cometeu um erro. Cometer erros, todos cometemos, por isso que a gente não tira 10 o tempo todo, nem na vida e nem na escola. Eu vou chamar duas pessoas aqui. Um vai ser o diretor, e o outro vai ser o especialista que errou. Eu vou deixar aberta a escolha. Se não for aberta, eu vou chamar na base do quem faz aniversário hoje, tá certo? Alguém quer se candidatar a ser aqui? Vem cá, vem cá. Você estava quase dormindo, acordou? É? Não? Estava piscando só, tá certo. Você vai ser o quê? O cara já quer começar diretor. Mal está no primeiro ano, já quer ser diretor. Vem cá. E o senhor é o especialista, né? Não, mas tem que se apresentar, tem que fazer tudo o mise-en-scène aqui, vai. Okay. Olá a todos. Para quem me conhece, eu sou da turma de mecânica da Poli, me chamo Gabriel Aciarito, fiz técnico em mecatrônica, na ETEC Getúlio Vargas, e graças a esse técnico eu tenho uma pequena facilidade na parte de pensar como engenheiro, já que minha escola não era um pensamento tão simples que você devia ter para passar nas provas. Em parte, era como aqui a Poli, que você tinha que desenvolver um raciocínio do zero e não... tem uma conta aqui, você resolve ela do jeito que você quiser. Não, você tinha que achar a conta, você tinha que partir do raciocínio. E é por isso é por isso e por uma habilidade minha que eu acho que eu consigo perceber... Acho não. Perdão. Acho não, eu consigo enxergar o outro, eu entendo que erros acontecem, então eu queria expor para vocês o meu jeito de apontar os erros, como eu já tive que apontar algumas vezes erros de trabalho dos meus amigos que estava acontecendo, por isso que eu escolhi fazer o papel do diretor. Se apresentei. Professor, é para a gente apresentar personagens fictícios? É para a gente apresentar personagens fictícios? Você conhece todo mundo? Eu conheço algumas pessoas. Bom, então, eu me chamo Felipe Yebiol Iyun, eu faço engenharia de produção, estou no primeiro ano. Não foi a minha primeira opção, a minha primeira opção foi computação, porque era mais concorrida e eu achei que era boa, mas ainda bem que não estou em computação, porque eu não gosto de mirar para telas durante longos intervalos de tempo, isso dói para o meu olho. Então, graças a Deus, estou em produção. Eu gosto bastante de matemática, física e química. Eu prestei o vestibular do ITA no ano passado, queria ter passado, mas eu nem passei da primeira fase. E eu espero aprender mais matemática e física e química durante a minha graduação também. Eu também gosto de fazer trabalhos em grupo. Eu gosto bastante dos meus colegas de grupo. Eu espero que a gente possa fazer um trabalho bastante impactante para deficientes visuais. E eu espero também criar novas amizades, não apenas dentro deste grupo, mas também durante a minha graduação também. É isso, obrigado. Muito bom.
seu sobrenome é? Não, seu sobrenome de fato, Então, não inventando. Yun. Yun? Ok. Bom, Yun, eu queria conversar com você, por favor, sente-se aqui, sobre o relatório que você montou. Eu estava analisando o seu relatório e eu tenho plena consciência, com licença, eu tenho plena consciência de que você é uma pessoa muito competente. Já analisei todos os seus outros relatórios, assim como o do resto da equipe, e você sempre é muito prestativo, você presta muita atenção nos detalhes, e é por isso que eu vim aqui comentar sobre um pequeno deslize que eu achei na hora de você montar o seu raciocínio. E eu queria te perguntar se você estava com pouco tempo assim para realizar o projeto, que aconteceu alguma coisa, porque é um deslize um tanto quanto assim meio muito grotesco esse deslize e vocês me fizeram perder toda a linha de raciocínio. Que ódio. Vai. Okay. Tá tudo bem com você? Na sua família, no seu dia a dia? Ou o prazo foi muito curto? Sim, está. É muito pelo contrário. As coisas não têm acontecido tão bem no meu dia a dia, na minha vida. Primeiramente, peço desculpas por esse erro básico no relatório. A verdade é que eu estive bastante estressado e bastante triste esses dias, porque a minha filha, eu acabei descobrindo que ela tem ela tem um problema genético que é muito raro, assim. Não, mas isso é muito triste, porque é um problema genético e muitas vezes não tem como tratá-lo, sabe? Mas eu peço que o diretor, o senhor, possa me dar uma chance novamente. Eu sei que existem estragos bastante duradouros para a empresa, incluindo a perda da participação no mercado e o prejuízo financeiro, mas eu gosto bastante dessa empresa. Eu gostaria de continuar trabalhando nela. Eu espero me esforçar e me empenhar para não cometer mais esses erros. Então, resumindo, eu peço que o senhor possa me dar uma nova chance. Entendo, é uma situação muito difícil que você está passando. Se precisar de ajuda, pode contar com a minha ajuda. Vou desdobrar tudo que eu puder fazer para te ajudar. Em questão do erro, fica tranquilo, eu sei que sempre acontecem erros. Seu relatório ele teve um erro na parte de derivação de cadeia. Quando você deriva algo em cadeia, você deriva primeiro o que está fora, no que está dentro, e depois multiplica pela derivada da de dentro. Assim, é uma coisa que a conta fica incompleta se não tiver ela. Esse foi o erro que você cometeu no seu relatório. Vou pedir para que você refaça, não tem problema nenhum, entendo que todos cometem erros. Percebi que você viu os problemas que isso ia causar para a empresa, e como isso foi visto antes de causar um dano maior para a empresa, não tem problema algum. É muito bom, inclusive, que você tenha visto onde você errou, e eu gostaria muito de agradecer toda a participação que você tem por essa empresa. Todo o lucro que a gente tem foi graças sempre a você e toda a equipe esforçada que você faz parte. Muito obrigado, e tenho certeza que você não vai mais cometer esse tipo de erro. Muito obrigado pela consideração. Fico bastante feliz por sua decisão. Por nada. Eu queria convidar o CEO da empresa a fazer um comentário. Faz favor. É o CEO da empresa que vai fazer o comentário a respeito dessa situação aqui. Tá. Bom, eu estou pensando no futuro da empresa, né? E é lógico que todo mundo tem problemas pessoais e temos problemas no negócio.
E é interessante não misturar as coisas, porque, na verdade, é claro que é compreensível que o problema pessoal do funcionário é muito sério, e isso, evidentemente, atrapalhou o seu desempenho na empresa. A empresa está à disposição para ajudá-lo, inclusive o plano de saúde se estende à família, espero que tenha algum uso, né? Agora, nada pode continuar como se nada tivesse acontecido. E aí, a responsabilidade é do gerente geral, gerente de engenharia, que vai ter que dar uma solução para isso, e certamente as coisas não vão ficar como estão, né? Tem que ter alguma solução para isso, inclusive um plano de contingência imediatamente para resolver o problema. Isso é responsabilidade do gerente de engenharia. Se vira. Por que não? É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês dois, viu? Obrigado, foi muito legal vocês estarem aqui. Gente, a gente não pode fugir da responsabilidade, né? Os processos, é evidente que é uma situação fictícia aqui, evidentemente, né? Mas... Hã? Oi, fala. Não, eu só queria falar uma coisinha rapidinho. Responsabilidade a gente não delega, viu, gente? Isso é importante vocês saberem. E se alguém errou, talvez faltou um cross-check, faltou uma cadeia de verificação, alguma coisa assim, ou seja, a gente precisa manter a responsabilidade, não pode só passar pano, entendeu? Certo. Pode falar. Okay. Não, só queria agradecer ao professor Massarani pelo feedback, muito obrigado mesmo, e a oportunidade. Valeu, Dario. Não, eu só queria falar o seguinte, que errar é a coisa mais normal dentro da carreira. Tá? Que sim, que a gente tem que aprender com erro, parece óbvio isso, né? Mas tem que aprender com erro. Vou dar 3 exemplos de erros que eu vivi na minha carreira, que realmente... Primeiro, a gente até brincou muito, né? Que era a gente tinha lá uma placa temperamental. Por que era temperamental? Porque ela explodia, né? Foi feito, basicamente, a gente pegou lá um projeto, né? Tal, não sei o quê, e aí nós fazíamos a nacionalização dos componentes, né? O projeto veio da Alemanha, a nacionalização dos componentes, e pusemos um capacitor de tântalo lá dentro, né? Só que ninguém verificou, né, que aquele capacitor de tântalo tinha especificações um pouco diferentes daquelas especificações da Alemanha. E ninguém olhou as correntes parasitárias que estavam lá. E ele explodia. Você imagina instalando isso numa estação telefônica, né? Você colocava a placa lá e ela explodia, de repente, o problema que era, né? O segundo problema foi uma torre que a gente instalou em Pelotas, né? Tirando as brincadeiras com Pelotas, né? A torre afundava. Ela afundava. Simplesmente ninguém fez teste de fundação para colocar a torre, né? Como o projeto era tranqui, né, a gente fazia a torre, claro que o pessoal lá da CTMR, lá, a Companhia Telefônica e Melhoramentos, e o R era de renovação, lá, era a Companhia de Pelotas, né, entrou com uma ação contra a gente, né? Então, e o terceiro erro era uma coisa assim, é o erro mais comum que acontece no dia a dia do engenheiro, eu acho, né? O pessoal o cara apresentou o projeto e todo mundo quieto. Todo mundo achando que tinha algum problema no projeto, né? E ninguém falou nada, né? Tá, não, toca, porque o cara era muito bom, né? Só que tinha um erro crasso no projeto, né? E ele estava usando um equipamento, um componente, né, que aumentava o custo do produto, né, em mais de 50%. Né? E ninguém falando. E, claro, quando a gente lançou o produto, não batia o preço com que o mercado aceitava. Aí o concorrente tinha um outro preço. Claro que deu muito problema. Agora, tudo isso, né, a gente aprende a relatar os erros e aprender com os erros, né? E realmente dar o feedback. Acho que isso é o mais importante, por isso que o feedback é fundamental para que a gente possa aprender e evoluir, né? Porque faz parte da vida do engenheiro. Errar, faz parte. Mas não persistir, né? Não persistir. Eu, quando fui professor aqui, eu tinha, não sei se você lembra disso aí, Massarani, eu tinha uma caixa que eu chamava de desastroteca. Era uma caixa, você lembra? Era uma caixa que tinha elementos, eu lecionava elementos de construção de máquinas aqui, e era uma caixa que tinha diferentes componentes que se usam em máquinas danificados, e cada um deles era clara a causa do dano, sabe, amassada de um jeito, torcido do outro, empenado, estava claro. E o legal é que a gente olhando aquilo lá, e a gente olhando como é que fazia a conta para aquilo ser calculado, fala, olha aí, aqui essa conta não foi verificada, essa situação não foi checada para ver se aquilo
estava atendendo ou não, né, aquele componente estava atendendo ou não essa conta. Era a forma direta de conectar o objeto com o saber, com o conhecimento. Tá? A gente está encerrando aqui, eu acho, da minha parte, pelo menos... Só vou falar mais uma coisinha. Fala. Esse último caso que eu falei, né, porque vocês vão ser, dentro em pouco, serão engenheiros recém-formados. É claro que sobrou para o engenheiro recém-formado, né? Eu tive que ir para a Alemanha, foi ruim, né? Mas eu fui e voltei no mesmo dia, né? Peguei uma mala com esses componentes aí que muito caros, né? Que o pessoal tinha projetado e tal, porque aqui no Brasil era um absurdo de caro. Na época a gente tinha 80%, 90% de imposto de importação, mais isso, mais aquilo. Não que tenha mudado muito, mas melhorou pelo menos. Eu trouxe uma mala com equalizadores a mercúrio. Eu não sabia o perigo que era aquilo, né? Trazer isso dentro da mala num avião, né? E eu trouxe 16 equalizadores, porque a gente tinha que entregar o projeto. Tá? Estava absurdamente caro, a gente ia perder a licitação, não podia, tá? Porque já tinha investido muito. Eu trouxe 16 equalizadores a mercúrio da Alemanha, né? E sobrou para o engenheiro recém-formado pegar essa mala lá na Alemanha. Escuta, irmão, isso significa que ser mula faz parte do currículo? Pois é, mas faz parte. Olha, ser criativo e a engenhosidade. Segundo o Massarani, ainda bem que não precisou engolir. Eles eram assim, cara, desse tamanho. Bom, gente, olha, primeiramente eu queria dizer para vocês que é uma satisfação. Eu falei isso no primeiro dia aqui e repito no último da nossa participação. É uma satisfação enorme estar junto de jovens assim, que vocês são o futuro da engenharia do Brasil. Obviamente é uma parte dela, né? Vocês são o futuro que a gente gostaria que fosse melhor do que o presente que a gente tem. Não porque ele seja necessariamente ruim ou nada disso, mas porque a gente sempre quer o melhor, né? A gente quer sempre uma coisa mais um maior progresso, com maiores possibilidades, e vocês são esse futuro, eu não tenho dúvida disso, ou parte do futuro. Agradeço aí o professor Massarani, o professor Hélio, o professor Brinatti, o professor Mauro, pela oportunidade que nos deram aqui como egressos aqui da escola, né, como formados aqui na escola, de estar junto de vocês, de poder trazer um pouquinho da nossa experiência. Esperamos, honestamente, que isso tenha sido útil para vocês. É um pedacinho de uma história que tem inúmeros capítulos, muitos capítulos, né? Vocês viram um recorte muito sumário do que é ser politécnico formado, né? Vocês viram aqui engenheiro eletrônico, engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, cada um com as suas experiências profissionais de vida. E eu não tenho dúvida de que, em algum momento da vida de vocês vão lembrar dessas palestras. Assim como nós, os mais antigos, né, Brinatti, lembramos do professor, saudoso professor Fadigas, com as suas aulas de introdução à engenharia, né, Pro 125, exatamente, o nome da disciplina, né? O professor Oswaldo Fadigas foi um ícone aqui na escola. Se vocês tiverem a curiosidade de saber, procurem lá na internet que vocês vão saber. Uma pessoa assim, excepcional e que falava muito. Ele dava aula, ele era, eu não sei bem a titulação dele, acho que era professor titular, não sei se tinha professor titular, não sei qual que é isso, mas ele era o top. Né? Hã? Catedrático. Ele chegou a ser diretor da escola também, né? E ele dava aula de introdução à engenharia. Era no começo do curso. E as aulas dele eram fantásticas, né? Eu, pelo menos, lembro com muito prazer de ter sido um aluno dele. E as salas eram maiores, na verdade. A gente tinha aula no anfiteatro amarelo, no vermelho, né? Ele lotava aquele negócio lá. Era no cirquinho. Bom, era para muita gente. E eu espero, um dia, quem sabe, né, vocês lembrarem do professor Massarani, do professor Brinatti, do Hélio, do Celso Pesce, lembrar deles e falar, pô, eu tive aula com esses professores também, na Introdução à Engenharia, foi muito legal, eles falaram coisas legais. Esperamos que isso seja, de verdade, um patrimônio de vocês. Uma coisa que vocês precisam saber. Apesar de nós estarmos afastados formalmente da escola, a gente é politécnico até morrer, gente. Nenhum de nós que gosta de verdade dessa escola fala mal da escola, de verdade. Tem gente que vai, né, aqueles que talvez tiveram de sabores aí, alguns até falam mal, mas a maioria fala muito bem. Essa é uma escola de referência, é uma escola que lidera, é uma escola que tem cabeças, vocês vão ter oportunidade ao longo dos cursos que vocês forem fazer, vocês vão encontrar pessoas brilhantes, vai ter vai ter uns caras chatos também, mas vocês vão gostar. E, principalmente,
ao saírem daqui, continuem valorizando esta alma mater como nós valorizamos. Vocês são os herdeiros daquilo que a gente plantou também. Então, preservem pelo nome da escola da mesma maneira que a gente tenta preservar na forma como a gente trabalha. Tá bom? Muito obrigado. Agora, nós vamos para o sorteio. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Viu? Bom, vamos lá. Só agradeço, Dario, Imagina. agradeço, professores, ao convite. Né? É uma honra estar aqui nesse palco, né? Podendo falar com vocês como um ex-aluno aqui da escola, né? Também integrante da Associação dos Ex-Alunos da Poli, né? AEP. E eu fico muito feliz de poder trocar ideias com vocês. Eu gosto muito de conversar com os jovens, com os que estão entrando no mercado. Eu trabalho também com startups, né? Trabalho muito fortemente no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Seja menos com investimento e mais com a parte de dicas, o tal da mentoria tecnológica. Tá? Eu acho que, para mim, é o que mais pega para mim, não mais a parte mais financeira. Então, é um prazerzão estar aqui. Muito obrigado, Dario. E obrigado, Emanuel. Nos vemos por aí, no mercado. Bom, vamos à primeira. A primeira é dedicada exclusivamente para as mulheres. Calma, você não ganhou ainda. Júlia, você... Ah, não. Júlia e gosta de navegar, é velejadora. Vocês não sabem a memória que o professor tem, viu? Olha lá. É só para as mulheres essa daqui, tá? Eu vou fazer assim, exatamente do mesmo jeito que eu fiz agora. E vai ter que comprovar, né? Não é só falar. Quem faz das mulheres aniversário em agosto? Agosto! Única! Tem mais alguma mulher de agosto aqui? Traz o documento que eu quero ver. Não pensa que vai ser assim, tão fácil. Para quem ficou para trás, né? Se apresenta, fala o que você faz, diga, né, vai, olha o público aqui, ó. Vai procurando emprego. Que nervoso? Vocês têm que acabar com esse negócio de ficar nervoso, gente. Que isso? Boa tarde, eu sou a Maria Júlia e eu sou uma espiã daqui porque eu não sou da Poli. Eu faço design na FAO. Mas eu estou feliz com a estatueta. Peraí. De fato, o aniversário dela é dia 25 de agosto. Mas espera um pouquinho, peraí. Eu sou favorável... Imagina, tem um prestígio da FAO aqui, né? Eu sou favorável, não, mas eu vou ser democrático. Beleza? Vai para o Thomas. Podemos conceder o prêmio para ela? Agora continua a apresentar. Arquiteto toda hora tem que fazer a apresentação do projeto. Então, E tem que ver, aqui é pior ainda. De fato, a gente mexe muito com os engenheiros, a gente deixa toda a parte estrutural para eles, a gente só faz o negócio ficar bonito e funcional também. Eu sou do design, na FAO tem arquitetura e design, e eu estou no 3º ano, e eu sou de Palmas, no Tocantins, e foi um esforço muito grande chegar aqui na USP, eu estou muito feliz. O arquiteto que fez isso aqui, o Fracaroli, é da FAO. Tá? Então foi ele quem fez, nós tivemos que pedir autorização dele para poder reproduzir isso daqui da forma como nós estamos reproduzindo. Então, não deixa de ser uma maneira da gente retribuir pela generosidade da FAO em contribuir com isso, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Pegou o documento? Pegou, né? Muito bem. Que
coisa, hein? E sempre lembrando, né, que a gente faz as brincadeiras entre arquiteto e engenheiro, né, mas lá na ABSIC, que é a Associação Brasileira da Industrialização em Concreto, a gente tem um prêmio que a gente concede para projetos. E o projeto sempre tem o engenheiro da obra e o arquiteto responsável, né? E o arquiteto projetista também, né? E é um prêmio que eu acho muito válido, porque realmente são projetos a 4 mãos, né? Então, os projetos da industrialização em concreto são sempre dados para duplas de arquitetos e engenheiros. Agora, as mulheres estão incluídas ainda. Estão incluídas ainda. Vocês vejam que a gente dá uma forçadinha na mão, mas estão incluídas ainda. Quem aniversaria na primeira quinzena de janeiro? Segunda quinzena de fevereiro. É você? Espera que tem mais. Deu empate. Quem mais? Segunda quinzena de fevereiro. Muito bem, calma lá. Quem tem número USP terminando com número par? Opa, muito bem. Você vai ser cavaleiro ou não? Não, né? Você conhece a Júlia? Você conhece? Ela já te levou para... Não conhece? Júlia, ele está louco para velejar. Ele está fazendo naval ou não? Júlia, ele quer navegar, Júlia. É? Olha aí. Muito bem. Vocês querem decidir como? Vai ser no par ou ímpar ou vai ser na minha escolha? Não, eu vou usar um critério aqui. Eu vou usar um critério. Hã? Como é que vai ser? Moço não, ele tem nome, caramba. Como é que ele chama? O quê? Não entendi. Ah, sacanagem, porra. Vamos lá. O segundo número de trás para frente, o segundo número. Então, o primeiro é par. O primeiro aqui, o último, né? O último é par. O segundo número, ímpar. É o meu? Então, tó. Vinícius, eu convidava ela para navegar. Obrigada. O que é para falar? Oi, gente. Meu nome é Júlia, como pelo visto todos os professores lembram em todas as palestras. Queria agradecer por essa oportunidade. Eu sempre sonhei em ter uma estátua da Poli. Sim. Eu sempre sonhei. Era meu sonho. E eu queria agradecer, então, por essa oportunidade. Muito obrigada, Vinícius, por ter o penúltimo número ímpar, não par. E é isso. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Quem faz aniversário na última quinzena de dezembro? Opa, tem 3 aqui? Tem 3. Última quinzena de dezembro. Quem faz aniversário na última dezena de dezembro? Do dia 20 para frente. Os 3 de novo? Quem faz aniversário no Natal aqui? Não, passo perto. Isso é acochambrar. Já aprendeu isso. Hã? Faz aniversário no Natal? Você? 28 e você? 27. Vamos achar um outro critério aqui. Agora, o número do começo para o fim, né? Quer dizer, não o último número, o primeiro número, que é todo mundo igual. O segundo número, que é par. USP. Ó, você também é? O segundo número é par? O terceiro número é par? O quarto número é par. Não é possível todo mundo ter um número par. O quarto número do número USP é par. É o Diego? Fala o teu número USP. 16, 82, 21. É número par, é o quarto número é par. Diego,
Vem pegar a tua estátua aqui. Escuta, quando você for despedir alguém, vê se você seja mais empático, viu? Bom, ele já se apresentou aqui, não precisa se apresentar de novo, né? Parabéns, viu? Bom, e finalmente a joia da coroa. Quem faz aniversário aqui em 7 de setembro? Hã? Não, por quê? Você não aniversaria? Você é 29 de fevereiro, de repente. Alguém aqui é 29 de fevereiro? Tem gente que nasce, quando é bissexto, nasce no dia 29 de fevereiro, Não. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia da pátria. Não. Dia 15 de novembro. Não. Dia 1º de maio. Hã? 1º de maio. 1º de maio. Que outra data boa de... 9 de julho. É isso, eu ia falar isso. Afinal de 9 de julho, São Paulo. Quem conhece a história da Poli, 9 de julho é uma data importante. Quem conhece a história da Poli sabe que 9 de julho é uma data importante. 9 de julho. 1º de abril. Eu faço 1º de abril, qual o problema? 23 de maio. 23 de maio. Você é? 23 de maio? Você sabe por que a Avenida 23 de Maio chama 23 de Maio? Professor Massarani, meio ponto a mais na nota, se na próxima aula ela souber a resposta de por que é 23 de maio. Tem que saber. Você é paulista ou não? Paulistana? Já ouviu falar do MMDC? Não. Não? Então vem cá. Vem cá, Juliana. Juliana, né? Então, a Juliana, a segunda mulher a ganhar um mimo aqui da escola. Meus parabéns. Fala tudo que você quiser aí. Se apresenta, fala que você é palmeirense, fala que você vai bem na escola. Não é palmeirense? Não. Tá, já falei meu nome, né? Mas, enfim. Eu estou na engenharia naval, que, como muitas pessoas, não foi a primeira opção, e eu queria a elétrica, mas agora eu não sei não se eu vou mudar, porque até então eu estou gostando e é isso, eu não tenho muito para falar. Todos conhecem a Juliana? Todos conhecem? 4 pessoas, né? Você precisa se enturmar mais aí, Juliana. Pô, cheguei de desespero, né? Aí é foda. Tá, ok, gente. Muito obrigado. Parabéns para todos vocês que ganharam aí. Muito obrigado. Professor Massarani, professor Brenati, professor Hélio, Mauro, se quiserem aqui, pode pegar o microfone e dar a sequência aqui ou dar um encerramento. Pode encerrar? Bom, gente, eu espero de verdade, esperamos de verdade, todos nós que passamos aqui, que a gente tenha contribuído um pouquinho para vocês, tá? Foi um prazer enorme estar aqui. O professor Hélio vai falar? Primeiro, eu queria agradecer vocês dois por terem vindo aqui, o professor Dario por ter iniciado e encerrado todas as nossas atividades. Eu acho que todos os apresentadores tentaram mostrar para vocês como é que vai ser o caminho de vocês, o caminho profissional de vocês daqui em diante, né? E eu vou repetir o que diz um colega meu. Olha, vocês não são meros estudantes, vocês são engenheiros em treinamento. Então, por favor, comece a pensar seriamente na vida profissional de vocês, que já começou aqui, quando vocês pisaram aqui na Poli pela primeira vez. Okay? E, não sei se perceberam, todas essas palestras não haviam até no ano passado. Começamos esse ano e nós achamos que era muito importante vocês tentarem antever como é que seria a vida profissional de vocês. E tem uma história triste. Vocês seguramente vão trabalhar nos seus próximos 50, 60 anos da vida de vocês. Tá? Então, se prepare para navegar tranquilamente, profissionalmente, nesses próximos 50, 60 anos. Tá? Dispensados.